Então, pessoal, muito bem, né? Então, começando, conforme combinado, pelo tema terceirização, né? Primeiro, o que é terceirização, né? E, aliás, terceirização, muito bem lembrado aí pela Tânia, é muito importante que os senhores estejam atentos, porque o TST, na minha visão, inclusive com um fato bem objetivo, colocou a terceirização no palco dos debates sobre o direito do trabalho atualmente, no centro do palco dos debates, principalmente em função, né, e eu acho que assim, um reflexo desse momento do ponto de vista jurisprudencial que se reflete nas provas, inegavelmente, é a audiência pública que tivemos ontem e hoje aqui em Brasília, em que o TST, a exemplo do que já havia sido feito pelo Supremo Tribunal Federal, delimitou alguns pontos específicos quanto ao tema terceirização e fez uma audiência pública, ouvindo acadêmicos, segmentos envolvidos da sociedade, leia-se representantes de trabalhadores e empregadores, advogados, representantes de institutos governamentais, como por exemplo o IPEA, enfim, parou para ouvir, né, uma série de agentes que foram levar teses jurídicas e relatos do ponto de vista da realidade sobre o tema terceirização, no sentido de fomentarem subsídios e colherem informações necessárias a orientar o tribunal na definição da jurisprudência, enquanto uniformizador, exercendo seu papel de uniformizador da jurisprudência, definindo os temas jurisprudenciais relevantes relacionados à terceirização. E aí nós temos algumas questões que eu vou pontuar aqui rapidamente, de forma geral, sobre a terceirização, que, na minha opinião, exige alguma atenção dos senhores. Por outro lado, né, e aí nós vamos tratar disso também, a ADC 16, né, Ação Declaratória de Constitucionalidade número 16, que teve por objeto o artigo 71 da Lei de Licitações, que foi julgada no final do ano passado, pelo Supremo Tribunal Federal, e determinou a mudança da súmula 331 do TST, que iremos tratar aqui, ocorrido em maio desse ano, que o professor Gáudio deliberadamente, inclusive em função de um contato que tivemos, não abordou para que, enfim, deixando que eu avançasse um pouco mais nesse assunto, mas isso também trouxe para o palco da reflexão e do debate da jurisprudência no direito do trabalho, sob um outro ângulo, no caso da administração pública, o tema terceirização. Então, o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte: terceirização é um tema do momento, e é natural que isso se reflita nas provas, qualquer que seja o concurso. Muito bem. A terceirização, o que é a terceirização? Terceirização é um modelo triangular de contratação de força de trabalho. Triangular por quê? Nós temos três sujeitos. Nós temos, né, se nós imaginarmos aí a figura de um triângulo, então nós poderíamos colocar aqui no ápice, no topo desse triângulo, o trabalhador, e eu tenho aqui na base, numa ponta, o prestador de serviço e na outra ponta o tomador. Né? Então, se a gente imaginar aqui um triângulo, eu tenho aqui em cima trabalhador, prestador e tomador. E aí, de modo a entender o modelo jurídico da terceirização, entre o trabalhador e o prestador, existe uma relação jurídica de natureza empregatícia. Ou seja, existe uma relação entre este trabalhador e este prestador que se sujeita, uma relação nos termos do artigo 3º da CLT, que envolve a prestação de serviço com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Né? Então temos aqui, entre trabalhador e prestador, uma relação de emprego. Entre prestador e tomador, nós temos um contrato, nós temos uma relação jurídica que corresponde a um contrato que pode ser regido e estabelecido à luz do direito civil, se nós tivermos dois entes de natureza empresarial, ou à luz do direito administrativo, se no polo do tomador tivermos a administração pública. Então, repare, aqui temos uma relação de natureza empregatícia, aqui temos entre prestador e tomador uma relação que pode ser de natureza civil ou de natureza administrativa, tendo por objeto essa relação entre prestador e tomador o quê? A colocação de força de trabalho, de trabalhadores, à disposição deste tomador. Quem são esses trabalhadores? São aqueles que, com o prestador, guardam uma relação jurídica de natureza empregatícia em regra. E aí por que eu digo em regra? Eu digo em regra porque nós temos um modelo atípico de terceirização que corresponde à terceirização por meio de cooperativas de trabalho, assim previsto lá no artigo 442, parágrafo único da CLT.
E aí, no caso, o vínculo aqui esse prestador ele já não é mais um empregador, na forma do artigo 2º da CLT, ele é uma cooperativa de trabalho. E esse trabalhador ele não figura como empregado, ele figura como um cooperado. Então aqui, entre prestador e trabalhador, nós não vamos ter uma relação de natureza empregatícia, e sim uma relação de natureza societária cooperativista. Ou seja, esse trabalhador ele figura como alguém que compõe o quadro societário de uma sociedade cooperativa, se estivermos tratando do modelo da terceirização no caso das cooperativas de prestação de serviço, que seria, eu consideraria aí um modelo atípico. Muito bem, então no modelo tradicional, esse é o esquema jurídico. E aí os senhores podiam perguntar, mas entre o trabalhador e o tomador, qual é a relação jurídica? A rigor, não teríamos uma relação jurídica, temos uma relação de natureza econômica, em função da qual esse tomador se beneficia da força de trabalho deste trabalhador. É bem verdade que existem efeitos jurídicos e repercussões jurídicas que vão recair aí num possível vínculo, que eu quero dizer que do ponto de vista formal jurídico não há um vínculo, mas existem efeitos jurídicos, ou seja, este tomador tem contas a prestar, nós vamos ver aqui, a este trabalhador. Então, existe uma relação de natureza econômica entre o trabalhador e o tomador. É bem verdade que existem efeitos jurídicos no sentido de que esse tomador tem contas a prestar do ponto de vista jurídico, sofrerá repercussões quanto à esfera jurídica deste trabalhador, porém não há diretamente uma relação, teoricamente, um vínculo jurídico direto formal. Muito bem, este é o modelo da terceirização. Isso é terceirização. Independente dos ajustes, dos efeitos, do tratamento que se dê, conceitualmente, isso é a terceirização, ok? Beleza. Então, muito bem. Agora, a terceirização, na verdade, ela nasce no Brasil enquanto reconhecida no nosso ordenamento jurídico. A grande maioria dos autores, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que a referência legislativa, a principal referência legislativa, é a Lei 6.019, de 74, que trata do trabalho temporário, uma lei chamada de Lei do Trabalho Temporário. Na verdade, eu acredito que eu considero uma impropriedade chamar de Lei do Trabalho Temporário, eu considero que seria mais correto chamar de terceirização, de Lei da Terceirização Temporária. Tem uma série de motivos, não é um mero preciosismo jurídico, porque o conceito de trabalho temporário é um conceito amplo. O contrato por prazo determinado, por exemplo, lá do artigo 443 da CLT, é um trabalho temporário e é relação de emprego, Mas, enfim, essa é a terminologia adotada do ponto de vista formal e muito comum por parte da doutrina, e é possível e é natural que seja cobrado em prova, quando se fala em terceirização temporária, utilizar-se a expressão trabalho temporário correspondente à Lei 6.019. Então, a grande referência legislativa é a Lei 6.019 de 74, que é a Lei do Trabalho Temporário. Agora, na verdade, pessoal, desde 1967, com o Decreto-Lei 200, você lembra, tia Tânia, do Decreto-Lei 200? Você estudou Direito Administrativo com o Decreto 200? Hein, tia Tânia? Alô? 200/67, né? Exatamente. Tô bem aqui, né? Estudei muito isso daí. Direito Administrativo. É igual dizer que estudou Direito Civil com Código de 16, né? Aí não dá, né? Queima o filme, né? Pô, cara. Mas, enfim, mas o fato é que o Jurássico, Decreto-Lei 200, Decreto 200, que no artigo 10 estabeleceu no nosso ordenamento jurídico, é o primeiro mecanismo normativo que trata de terceirização. Especificamente, em que universo? A administração pública. Então, na verdade, a terceirização no Brasil, do ponto de vista normativo, ela começa na administração pública. E aí depois, em 1970, veio uma lei, Lei 5645, que disciplinou, avançou na disciplina da terceirização na administração pública. Mas a verdade é que o grande marco legislativo que estabeleceu contornos, inclusive do ponto de vista mais geral, foi a Lei 6.019, e aí nós tivemos depois a Lei 7.102 de 83, que trata da terceirização especificamente
na área de segurança bancária, e de lá para cá, e a verdade é que nós temos aí um vazio normativo, legislativo, existem vários projetos de lei tratando disso, né? Então, isso apenas do ponto de vista introdutório. Agora, o fato é o seguinte, pessoal, esse modelo da terceirização, portanto, ele nasce efetivamente e de forma geral, com a Lei 6.019. E a Lei 6.019, que é a Lei do Trabalho Temporário, estabeleceu a terceirização temporária, inclusive com algumas limitações do ponto de vista temporal, no sentido de que esses contratos, essas terceirizações deveriam ser de até 3 meses. Então, essa lei, características fundamentais dessa lei. Primeiro, legitimou a terceirização para atender necessidades temporárias, envolvendo qualquer atividade. Repare, a necessidade ela é temporária, mas pode envolver qualquer atividade. Isso é a diferença entre atividade temporária e necessidade temporária, né? No caso da Lei 6.019, pode envolver qualquer atividade. Leia-se, atividade meio ou atividade fim, mas a necessidade ela é temporária. Segunda característica, limitação de 3 meses. E terceira grande característica que essa lei estabeleceu foi responsabilidade solidária. Aí começa a nascer o Instituto da Responsabilidade também, do tomador, no caso da falência do prestador de serviço. Então esse era, criado lá em 1974, essa era a terceirização temporária. Muito bem. E aí um belo dia, alguém olhou para esse modelo e falou assim, né? Alguém olhou para esse modelo e falou, tive uma ideia. Por que não, ao invés de fazer terceirização só para atender necessidade temporária, e só um exemplo, pessoal, de necessidade temporária. Uma loja de departamentos, no final do ano, ela aumenta o fluxo de vendas. Ao invés, ela pode fazer um contrato por prazo determinado, na forma do 443, ou terceirização temporária. Cessada aquela necessidade, cessou, não precisa mais daqueles trabalhadores. Então ela vai até uma empresa de fornecimento de mão de obra temporária e faz lá um contrato para fornecer uma quantidade X lá de trabalhadores. Detalhe, a relação jurídica entre o trabalhador e a empresa de trabalho temporário, ela não é necessariamente temporária. O que é temporário, no fundo, é a relação entre o prestador e o tomador. Então, muito bem. Então, essa era a terceirização temporária. Beleza? Alguém com alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat. Tudo bem? Beleza, terceirização temporária. Aí um camarada, um belo dia, né, eu costumo dizer que o direito do trabalho ele evolui com as ideias, né, com as brilhantes ideias dos gênios, entre aspas, que no fundo buscam mecanismos para tentar, enfim, se evadirem, evitar a incidência da legislação trabalhista, né? Eu já passei por essa experiência uma vez, a turma aí da administração e da contabilidade, sem nenhuma crítica ou preconceito, sabe do que eu estou falando, mas uma vez eu tive uma experiência, quando dava aula na graduação, de dar aula para uma turma de administração e contabilidade. Os caras só querem saber o seguinte, como é que eu faço para minimizar o meu custo, tentando afastar a incidência de determinadas normas trabalhistas, né? E aí eu digo que com esses gênios, né, e muitas vezes isso na prática redunda em fraude, e aí é com esses gênios que o direito do trabalho evolui, né? Porque alguém tem uma ideia geniosa de como fraudar a legislação, e aí a gente tem que, enfim, né, nós precisamos criar mecanismos para tratar daquela situação, e aí vamos evoluindo do ponto de vista doutrinário, jurisprudencial e até legislativo. Muito bem, então um gênio olhou para esse negócio e falou assim, por que só fazer terceirização temporária? Por que não fazer terceirização permanente, né? Vamos fazer terceirização permanente. E nós não tínhamos uma norma vedando, né? Então, artigo 171 da Constituição, né? Princípio da legalidade, ordem econômica, livre iniciativa, princípio da legalidade, o que não é proibido é permitido, né? Vamos embora. Então, eu vou montar um modelo de terceirização permanente. E nós não tínhamos definição legislativa sobre esse tema, né? E aí, como não tínhamos decisão legislativa, o TST entra para exercer um papel disciplinador, teoricamente não legislador, né, mas disciplinador enquanto intérprete do ordenamento jurídico, para estabelecer parâmetros acerca da terceirização
permanente. Na verdade, da terceirização de forma geral, mas principalmente da terceirização permanente. O que clamava uma resposta, a partir de um determinado momento, era a terceirização permanente, que não, já que essa resposta não havia na lei, né? Inclusive, já tive a oportunidade de ver o ministro do TST comentando que, à época da edição da súmula 331, houve uma comissão de parlamentares que teria ido até o TST, pedindo para não editar a súmula, que eles fariam, havia projetos de lei sobre isso, e aí o TST teria dado um tempo, o legislador não avançou, e o TST foi e editou a súmula, teria, né, segundo esse relato, editado a súmula 331. A verdade, na minha opinião pelo menos, é que se os senhores fizerem uma leitura da súmula 331, inclusive foi disponibilizada aí no material, os senhores vão perceber que muitas das construções que aí estão deveriam ser objeto de disciplina legislativa. Deveria ser o legislador que deveria estar cumprindo esse papel, mas o TST não poderia se furtar a estabelecer parâmetros que permitissem tratar daquela nova situação do ponto de vista fático, concreto e real, que batia as portas do Poder Judiciário. Então, a súmula 331 veio principalmente em função dessa necessidade de enfrentar a terceirização permanente. E aí a grande questão que se colocava eu posso fazer terceirização permanente? Eu posso adotar este modelo que havia sido previsto na Lei 6.019 de 74, pensando num modelo de atendimento à necessidade temporária, chamada de Lei do Trabalho Temporário para necessidades permanentes? Esse foi o questionamento que se colocou. E o que fez o TST diante desse cenário na súmula 331? Os senhores estão aí com material disponibilizado aí pela tia Tânia, e sugiro que acompanhem para que possamos fazer uma reflexão conjunta. Então vamos lá. Súmula 331, inciso 1º. O que disse o TST? A pergunta era: a terceirização para atender necessidades permanentes é lícita? Vem o TST e diz, inciso 1º, a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal. Então, primeiro, reparem, primeiro recado que o TST deu, inclusive é importante a gente estar atento à redação da súmula que vamos trabalhar aqui agora, não só a redação, mas a compreensão, porque isso inclusive pode ser objeto como de peguinha construído por examinador maldoso. Então o TST falou assim, regra geral, como regra, a terceirização é ilícita. Regra geral, a terceirização é ilícita. E disse mais, que na verdade esse seria um questionamento que a gente poderia deixar para depois, mas já que estamos acompanhando a redação, vamos desenvolver o raciocínio conforme a redação da súmula. O TST diz, a terceirização é ilícita, a contratação de trabalhadores por empresa interposta, a terceirização é ilegal. E aí a pergunta que a gente podia fazer era a seguinte, sim, e qual é a consequência da ilegalidade da terceirização, da ilicitude da terceirização? Vem o TST e dá a resposta. Formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços. Então, olha só os dois recados que o TST de cara nos deu aí. Primeiro, terceirização, como regra, é ilícita. Segundo, e sendo ilícita, partindo da premissa da ilicitude da terceirização, forma-se o vínculo de emprego direto entre trabalhador e tomador. Qual é a consequência da ilicitude da terceirização? Resposta, em regra, que tem uma exceção que a gente vai ver daqui a pouco. Resposta, formação de vínculo de emprego diretamente entre trabalhador e tomador. Eu quebro o modelo. Aquele modelo que era triangular, ele passa a ser apenas bilateral, né? Entre trabalhador e tomador de serviço. Beleza? Aí vem o TST avançando no raciocínio e diz, agora, isso é a regra. Exceções. Pergunta, existem exceções a essa regra da ilicitude da terceirização? Resposta, sim. Primeira exceção, a compreensão enquanto regra da ilicitude da terceirização. Não é ilícita a terceirização em primeiro lugar, vem o TST e diz, salvo no caso de trabalho temporário, Lei 6.019. Então o TST primeiro disse, em regra a terceirização é ilícita, mas tem exceções. Primeira exceção, trabalho temporário. Terceirização temporária, Lei 6.019, que a gente viu aqui. Beleza? Existe uma segunda exceção? Na verdade, a pergunta que a gente quer a resposta é sobre a terceirização permanente. Né? Nós queremos saber. E permanente, para atender a necessidade permanente. Súmula, inciso 3º da súmula 331. Vamos lá, vamos pular o inciso 2º, inciso 3º da súmula 331. Não forma vínculo de emprego direto com o tomador. Leia-se.
não forma vínculo de emprego direto tomador, leia-se, é lícita, pode fazer terceirização, no caso, a contratação de serviços de, primeiro, vigilância, Lei 7.102, que eu havia mencionado, né, de 83, que foi um diploma legislativo que veio e sofreu várias alterações depois, tratando do serviço de vigilância. Né, um serviço altamente regulamentado, depende de autorização da Polícia Federal, tem uma série de restrições, né, um setor altamente regulado, sujeito a uma série de atuações do ponto de vista da regulação estatal, do direito administrativo, enfim, serviço de vigilância. E conservação e limpeza. Então, TST, exceção número 1, trabalho temporário. Exceção número 2, vigilância, conservação e limpeza. Então, eu posso terceirizar, primeiro, a terceirização temporária. Segundo, e na terceirização permanente? Primeira modalidade de terceirização permanente que o TST entende possível, vigilância. Segundo, conservação. Terceiro, limpeza. E mais, bem como a de serviços especializados ligados à atividade de meio, ou seja, desde que inexistente pessoalidade de subordinação direta. Ou seja, o que o TST falou? A atividade de meio pode ser objeto de terceirização permanente, desde que inexistente a pessoalidade e subordinação direta. Então, o TST legitimou a terceirização permanente nessas hipóteses e ainda com essa restrição da pessoalidade e da subordinação direta. Aliás, e aí a pergunta então que precisamos fazer é a seguinte: o que é pessoalidade? Né? Pessoalidade tem a ver com o interesse na condição pessoal de quem presta o serviço. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, que o ideal é que o tomador saiba o nome do trabalhador olhando para o crachá. Ou seja, não pode haver um interesse na condição pessoal de quem presta serviço. E aí, pessoal, é até uma pergunta que eu vou deixar para o final, para reflexão. Tem um negócio que acontece em muitos estados, as categorias dos trabalhadores ligados a essa área, principalmente de conservação, limpeza, criam um mecanismo chamado cláusula de continuidade. O que é cláusula de continuidade? É um mecanismo que estabelece o seguinte, em convenção coletiva, se no caso do poder público, eu tinha um tomador, um prestador de serviço, que fez um contrato administrativo com a administração pública, tomador de serviço. Esse contrato terminou. Eu tive um novo procedimento licitatório e a contratação de um novo. Se esse novo contratado da administração, prestador de serviço, mantiver aqueles empregados que já lá prestavam serviço, aquele prestador anterior, o empregador anterior, está dispensado de pagar aviso prévio e a integralidade da multa de 40% do FGTS. Ele paga 20%. Isso é a chamada cláusula de continuidade. Teoricamente, por que o sindicato faz isso? Isso tem a ver, o professor Gaudio discutiu na segunda-feira, com até onde pode ir os acordos e convenções coletivas quanto ao conteúdo, ou seja, limites materiais de acordos e convenções coletivas. Mas, no fundo, o que o sindicato vislumbra? Manutenção dos postos de trabalho. O sindicato quer que aqueles trabalhadores... Então, imagine você passou no concurso para um determinado pro Tribunal Regional do Trabalho, sei lá, né, da 5ª região, né, na Bahia, em homenagem aí ao Saga Federal. Né? E aí, o tribunal fez a União, o órgão da União, tinha uma empresa... a empresa Super Limpa, né, com a qual ele tinha um contrato de serviço de conservação e limpeza, terceirização. A Super Limpa não mantém a titularidade daquele contrato, tem uma nova licitação e entra, sei lá, a Super Brilho. Né? E aí, se a Super Brilho mantiver os empregados que eram empregados da Super Limpa e prestavam serviço naquele órgão, a empresa anterior paga metade da multa de 40%, ou seja, 20% do FGTS, não precisa pagar aviso prévio. Essa é a cláusula de continuidade. E mantém todo mundo lá. A minha pergunta é, a cláusula de continuidade convive com a impessoalidade inerente à terceirização? Uma pergunta reflexão. Né? Mas muito bem, o fato é que o TST estabeleceu como primeira condição para a legitimidade da terceirização permanente a falta de pessoalidade. Na prática, pessoal, é como se o tomador de serviço,
né? O sujeito tem lá uma empresa, um supermercado. Ele chega lá numa empresa, numa prestadora e fala, eu quero que você coloque à minha disposição fulano, ciclano e beltrano. Ou seja, ele está contratando não um serviço, ele está contratando uma pessoa para prestar o serviço. Então isso tornaria ilícita a terceirização. A segunda condição é a ausência de subordinação direta. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o tomador não pode ser destinatário do poder de direção do empregador prestador. Na prática, como é que isso funciona? Muitas empresas, os senhores já devem ter reparado isso, muitas empresas têm a figura do supervisor, que fica rodando os postos, onde aquele prestador tem contrato com determinados tomadores, para que ele, esse supervisor, exerça esse poder de direção do empregador prestador, que não pode ser delegado para o tomador. Esses dias, inclusive, lá na vara, uma assessora achou ruim, né, porque uma determinada trabalhadora terceirizada, né, responsável pela limpeza, segundo ela, não tinha executado a tarefa de forma adequada, né, e estava reclamando, brigando lá, né, entre nós, e disse que ia chamar ela para dar uma bronca. Eu falei, você não vai chamá-la, você vai chamar o supervisor dela, porque você, enquanto alguém que compõe o tomador de serviço, não é destinatário do poder de direção do qual é titular o empregador dela. Obviamente que, né, foi uma brincadeira com fundo de seriedade, né? No fundo, que eu estava dizendo, olha, fala com o supervisor dela, se for falar com ela, mas fala com jeito. Ou seja, você não pode aplicar sanção, né, a essa determinada trabalhadora. Essa é a ideia fundamental. Muito bem, então isso não é novidade para muita gente, né? Esse é o modelo jurídico da terceirização. Aliás, pessoal, eu chamo a atenção aqui para os seguintes aspectos. O TST, nessa audiência pública, um dos temas que o TST levantou para discussão foi exatamente a definição do conceito de atividade meio e do conceito de atividade fim. O que é atividade meio e o que é atividade fim. Isso nem sempre é fácil. Por exemplo, call center. Call center, quando você liga lá, né? Tia Tânia ainda agora estava reclamando aí da NET, né? Aí ela liga no call center lá da NET, né? Ela vai ligar, vai reclamar lá na NET, né? Você ligou lá na NET, Tia Tânia? No call center? Lá é assim, ó, eu tenho uma estratégia. Eu ligo lá, primeiro eu ligo no normal, atendimento normal. Daí a moça fala tudo que eu já sei, daí eu falo assim, tá bom, só quero o número do protocolo. Ela me dá o número do protocolo, daí eu já ligo direto na ouvidoria. Aí solto os cachorros na ouvidoria. Aí solto os cachorros na ouvidoria, 10 minutinhos, geralmente volta em 20 minutos volta. Só que agora eu tô fazendo uma outra prática. Além de ligar na ouvidoria, eu disparo no Twitter, que é mais rápido. Na hora que eu disparo uma reclamação via Twitter, pronto, eles ligam na hora aqui pra mim. Então vamos, agora, beleza. Agora a minha pergunta é a seguinte. A mulher do call center, ela é atividade meio ou atividade fim? Ela pode ser terceirizada? Ela pode ser um trabalhador terceirizado? Vamos lá, pessoal, fala aí no chat. Call center de operadora de telefone celular, por exemplo. É atividade meio ou atividade fim? Pode ser terceirizado? Um outro exemplo, né? Recentemente eu julguei um processo que envolvia exatamente essa situação. Era um banco e o procedimento de venda do cartão de crédito, né, oferecimento ao cliente do cartão de serviço, dos serviços bancários, né, dos produtos bancários, crédito, cartão de crédito, veículo, a captação do cliente, o recebimento da documentação e a elaboração do cadastro não era feita pelo banco, era feita por uma empresa terceirizada. A pergunta é, isso é atividade meio ou atividade fim? Então e aí no caso do banco eu chamo a atenção para dois detalhes que podem ser objeto de prova. O primeiro é a história do Banco Postal. O Banco Postal, no fundo, é uma terceirização de atividade bancária que foi feita com a SCT. O TST, jurisprudência da SDI, entendeu que o Banco Postal, que é quando você vai pagar a conta lá no correio, né, isso valeria para as lotéricas também, é uma terceirização lícita. O TST entendeu, a SDI entendeu isso. Porque havia uma delegação apenas de parte da atividade bancária. Mas nesse caso que eu havia mencionado, do cartão de crédito, existe um ato do Banco Central, uma portaria do Banco Central que permite essa delegação. E aí, isso é atividade meio, atividade fim. Eu estou só lançando, porque não precisa se preocupar agora, porque a resposta virá. O TST dará essa resposta, tanto é que por isso fez a audiência pública. Mas eu apenas chamo a atenção dos senhores para um detalhe. Discutiu-se a possibilidade de terceirização de atividade fim
no setor elétrico e no setor de telecomunicações. Por quê? Porque a lei do setor elétrico e a lei do setor de telecomunicações, por exemplo, no caso de telecomunicações, manutenção da rede de telecomunicações, o call center, se a gente entender que call center é atividade fim, pela lei de telecomunicações a gente poderia permitir, porque a lei tem uma redação que nos daria margem a chegar à conclusão que é válida a terceirização de atividade fim. Isso vale para o setor elétrico, isso vale para o setor de telecomunicações. O que o TST fez? O TST entendeu, na minha visão, na prática, declarou a inconstitucionalidade, mas talvez até para não cair na súmula vinculante 10 do STF, que envolve a cláusula de reserva de plenário, ou seja, para declarar a inconstitucionalidade de uma lei, eu preciso ir para o plenário, o TST desenvolveu uma construção, uma interpretação para dizer que não havia alcance legislativo a legitimar a terceirização da atividade fim na área de telecomunicações e na área do setor elétrico. Mas se os senhores forem ver a lei, os senhores vão chegar à conclusão, sem muita dificuldade, que a lei autoriza a terceirização de atividade fim desses setores. Isso foi objeto de discussão, apesar do TST já ter firmado. E, aliás, a tese da terceirização de atividade, da invalidade da terceirização de atividade fim no setor de telecomunicações, e toma cuidado com isso para a prova, foi agora em junho desse ano. Ministra Maria Assis Calçig, a relatora do precedente da SDI, que decidiu essa questão. Ou seja, o TST entende, pessoal, cuidado com isso, o TST entende, jurisprudência pacífica da SDI, que não cabe terceirização de atividade fim no setor elétrico e no setor de telecomunicações. Muito bem. Então, o TST estabeleceu, voltando aqui ao raciocínio, então o TST diz como regra a terceirização é ilícita, admitindo como exceção trabalho temporário, conservação, limpeza, vigilância e atividade fim, desde que não envolva subordinação direta e pessoalidade. Ok? Beleza. E disse mais o TST, no inciso 4º da súmula 331. Disse que o tomador de serviço tem responsabilidade subsidiária. Tem responsabilidade subsidiária e para responder na execução, muito cuidado que você pegue de prova também, precisa figurar no polo passivo do processo de conhecimento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, diferentemente do que ocorre no grupo econômico, no caso do grupo econômico, artigo 2º, parágrafo 2º, quando eu tenho várias empresas que compõem um grupo econômico, eu posso executar uma empresa do grupo que não fez parte do processo na fase de conhecimento, ou seja, não consta na sentença, eu posso executar essa empresa, mesmo ela sem constar no título executivo, no caso de grupo econômico. E a responsabilidade é solidária. No caso da terceirização, o TST diz o seguinte, ela é subsidiária e, para responder na execução, precisa estar no conhecimento. A gente pode tentar um trocadilho, eu entendo que tecnicamente não é a construção mais correta e mais precisa, mas a gente pode trabalhar um trocadilho para efeito de prova assim. Quando é solidária a responsabilidade, lê-se grupo econômico, eu não preciso estar no conhecimento para responder na execução. Eu posso responder na execução mesmo sem estar no conhecimento. Quando é subsidiária, no caso da terceirização, inciso 4º da súmula 331, para responder na execução, eu preciso estar no polo passivo do processo de conhecimento. Ok? Então esse é um pouco do panorama geral da terceirização, de forma geral, hoje, no nosso cenário jurídico. Beleza?